Assinalamos hoje o 42º aniversário do 25 de Abril. Na região autónoma da Madeira, o 25 de Abril deve ser definido pela seguinte trilogia: liberdade, democracia e autonomia. Celebramos hoje a liberdade, a democracia e a autonomia com a consciência de que se trata de valores essenciais que têm de ser constantemente afirmados, praticados e protegidos. A democracia abriu-nos as portas da Europa e devolveu a Portugal a dignidade do seu lugar entre as nações livres. Mas a conversão da ditadura em democracia não foi um processo simples, linear e com uma só data. Para podermos falar verdadeiramente da liberdade e da democracia, temos de falar também do processo insurreto que se instalou e da data restauradora que lhe pôs termo, o 25 de novembro de 1975. O 25 de novembro, em todo o seu rigor histórico, assinala o ato militar que foi fundamental na derrota das forças totalitárias, políticas e militares que pretendiam desviar a Revolução de Abril da rota democrática e do respeito pelas liberdades dos cidadãos, apostando na imposição de uma ditadura comunista, marxista, leninista. As primeiras eleições livres, em abril de 75, as mais participadas de sempre, mostraram que o povo soberano não queria dar o poder àqueles que na rua reclamavam ser os seus representantes únicos. O povo não se deixou levar pelas ditas vanguardas e votou expressivamente nos partidos moderados, PSD, PS e CDS. Num universo de 250 deputados, o Partido Comunista apenas elegeu 30. O chamado verão quente de 75 fez temer que nunca mais pudéssemos assistir a eleições livres. A esquerda mais radical manifestou desde logo o objetivo de impor ao país um regime pró-soviético, de cariz ditatorial, de partido único e de uma economia planificada e estatizada. Foram os partidos do centro e centro-direita que lutaram desde logo pela implementação de um regime democrático plural, de tipo europeu-ocidental, defensor de um regime de livre economia de mercado. Esta disputa envolveu todos e colocou o país à beira de uma guerra civil. Foi o 25 de novembro que acabou com o perigo do extremismo de esquerda em Portugal. A justa homenagem de hoje aos que fizeram o 25 de Abril deve, por isso, lembrar aqueles que em vários momentos se mobilizaram para que a Revolução nunca se transformasse em destruição. Mas deixemos os erros do 25 de Abril às contingências de todas as revoluções. Abril foi a porta para a autonomia e é assim que o vamos lembrar. Minhas senhoras e meus senhores, este ano a Constituição da República Portuguesa faz 40 anos. Uma Constituição muito marcada pelo ambiente revolucionário da altura, feita e aprovada sob pressão, com forte influência das forças de esquerda. Constituição esta que, apesar das diversas revisões, ainda hoje, passados 40 anos, continua a não querer libertar o país de um conjunto de dogmas e preconceitos políticos e sociais que retardam o desenvolvimento, por vezes bloqueiam a economia e travam e atrasam as necessárias reformas que o Estado tanto precisa. Independentemente de toda a carga ideológica e programática de que a Constituição de 76 viu impregnada, a verdade é que para nós o aspecto mais relevante desta Constituição são as autonomias, criadas em rompimento frontal com a estrutura centralista do Estado Novo. A autonomia veio a revelar-se uma das inovações mais profundas e bem-sucedidas da estrutura do Estado democrático instituída pela Constituição. A autonomia possibilitou um novo desenvolvimento económico e social e a valorização das ilhas no quadro da nação portuguesa. Apesar de todos os resultados positivos alcançados e dos aperfeiçoamentos do sistema autonómico nas sucessivas revisões constitucionais, subsistem ainda questões fundamentais a clarificar. À Madeira não resta outro caminho que não o do aprofundamento da autonomia, a luta pela capacidade de poder obter mecanismos legislativos que sejam amigos do desenvolvimento económico e da criação de riqueza. Sem complexos políticos, num quadro de estabilidade e confiança no relacionamento com os restantes órgãos do Estado português e da União Europeia. A autonomia evolutiva decorre da necessidade dos textos legais acompanharem, como instrumento que são, as necessidades de desenvolvimento. Uma futura revisão constitucional não pode deixar de acolher
matérias como o reforço do poder legislativo das regiões autónomas e o aperfeiçoamento de mecanismos de intervenção regional na política financeira, nomeadamente no exercício do poder tributário. É necessário promover uma revisão constitucional que assegure competências claras e definidas em áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento económico, nomeadamente a autonomia fiscal, essencial para adequar a política fiscal às nossas potencialidades, à nossa realidade económica e social. É muito importante que todos saibamos convergir nestes domínios, fazendo da luta pelo aprofundamento da autonomia um processo consequente. Mas isto não é um caminho fácil. Persiste uma tradicional desconfiança do centralismo da capital. Este é um sentimento histórico que extravasa as próprias regiões autónomas. Num texto onde apresenta uma reflexão sobre a autonomia, o Dr. Rasleito, um ilustre açoriano, refere-nos: o sempre citado desabafo de São Paulo, cave ab insulanis, que se traduz por livrai-nos dos ilhéus. Este desabafo ficou a atestar a incompatibilidade clássica entre quem se criou e formou nas ilhas e os continentais, que sempre se arrepiam com a maneira de ser e pensar dos insulanos, na melhor das hipóteses, com olhos de quem contempla uma raridade ou um exotismo. Digamos que nem sempre este fenómeno se traduz num sinal de repulsa, mas é incontestável que marca uma diferença e a habilidade está em usar essa diferença num sentido positivo. E essa deverá ser a nossa arte. Nenhuma solução política será eficaz e duradoura se não assumirem todas as suas consequências o necessário reconhecimento das diferenças. Minhas senhoras e meus senhores, também este ano assinalamos os 40 anos de autonomia. O Partido Social Democrata, neste aniversário de abril, reafirma a sua vontade de aprofundar a autonomia. A autonomia é e será sempre a grande conquista da Revolução. Falar de 40 anos de autonomia é falar do nosso processo de desenvolvimento. É falar do processo de democratização da sociedade madeirense, é falar do fim da colonia. Um verdadeiro regime feudal extremamente injusto para tantos madeirenses. É falar do acesso generalizado à educação, à saúde, ao desporto, à cultura. É falar da possibilidade, pela primeira vez, para tanta gente, ter uma habitação condigna, ter água e luz em casa, de ter um meio de transporte mais facilitado. A primeira fase da autonomia foi uma fase de grande infraestruturação, através do investimento público, de dotação de equipamentos que servem de base ao desenvolvimento económico regional, atenuando assimetrias territoriais e melhorando a coesão social e territorial. Prosseguindo uma política social assente na dotação de uma rede moderna de equipamentos educativos e de saúde e apoios de proximidade fundamentais para a melhoria da qualidade de vida dos madeirenses. Incentivou-se o crescimento do setor turístico como um setor competitivo da economia regional, promoveram-se apoios ao desenvolvimento da agricultura e das pescas, diversificou-se a economia através da criação de um centro internacional de negócios, potenciador de criação de receita fiscal, de emprego qualificado e de captação de investimento estrangeiro. Um investimento importante foi feito em infraestruturas e equipamentos absolutamente básicos e urgentes. Outro investimento, não menos importante, foi o investimento na cultura e no desporto. Falar de 40 anos de autonomia nestas áreas é falar de 40 anos de vitórias. E estejam descansados, não vou falar do sucesso do Cristiano Ronaldo. Aliás, nem vou falar de pessoas ou modalidades, pois corro o risco de me esquecer de alguém, tantos são os nossos atletas e artistas de excelência. Falo de atletas olímpicos e paralímpicos, de campeões do mundo, campeões da Europa, campeões nacionais, músicos e artistas com carreiras internacionais. E não é só no mundo do desporto, da música, da dança, é também na literatura e na pintura que vários madeirenses se destacam. A acusação injusta, tantas vezes efetuada, que só se investiga no betão, é esmagada pela realidade. Poucas regiões com a dimensão da nossa, eu diria mesmo nenhuma, têm a facilidade como a Madeira tem, ter uma orquestra clássica com a qualidade da nossa, uma orquestra de bandolins com a qualidade da nossa, bandas de música, grupos de teatro, escolas de dança, grupos corais, um conservatório de artes, uma direção de serviços de educação artística e multimédia que prestam serviços de excelência. Há que referir também o apoio à nossa cultura popular, os nossos grupos folclóricos, a recuperação e valorização do património etnográfico e outros. Os festivais literários e de cinema que se realizam na região. Destaco também o investimento de elevada qualidade em arte contemporânea, que nos permite ter na região o único museu público português de arte contemporânea.
Nada disto é retórica. Tudo isto é património da autonomia. Minhas senhoras e meus senhores, também este ano assinalamos 30 anos de integração europeia. O pedido de adesão de Portugal às então chamadas Comunidades Europeias foi a decisão estratégica mais importante tomada pelo regime democrático saído da Constituição de 76 e só possível pelo fim do regime autoritário colonialista. Aderimos à Europa pelo que ela representa. Um exemplo de paz, de solidariedade, de crescimento, de equidade social, de vivência cultural e, essencialmente, como uma possibilidade de futuro. Para além da autonomia, a União Europeia tem sido o grande impulsionador do nosso desenvolvimento. A Madeira soube, desde o primeiro dia, se posicionar, desde logo na negociação da adesão das Comunidades Europeias por Portugal, salvaguardando num protocolo anexo ao tratado a sua situação específica, assegurando a possibilidade de uma redução fiscal no valor de 30% para compensar os sobrecustos decorrentes da sua insularidade e afastamento. Ao longo destes 30 anos de integração europeia, a Madeira soube construir, juntamente com as outras regiões ultraperiféricas da União, um espaço próprio de reivindicação e afirmação, conseguindo assegurar, em sede de Tratado Europeu, direito fundamental da União, um artigo que lhe dá acesso a um tratamento diferenciado, adaptado à sua realidade ultraperiférica. Estou a falar, é claro, do artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Também em sede de auxílios de Estado, conseguiu-se, na linha B do número 3 do artigo 107 do Tratado, uma referência expressa às regiões ultraperiféricas que lhes permite um tratamento especial nesta matéria. É o Estatuto de Ultraperiferia alcançado que tem de ser defendido e preservado, apesar de estar consagrado no Tratado e ter sido recentemente reforçado com a emissão do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 15 de dezembro de 2015. Minhas senhoras e meus senhores, apesar de todo o percurso de desenvolvimento que a região trilhou, desde a adesão às comunidades europeias, a verdade é que em algumas áreas partiu de patamares muito distantes. É preciso ter presente o posicionamento da região referente aos objetivos e metas da Estratégia Europa 2020 e o grande afastamento relativo às metas de referência estabelecidos para o fim do ciclo, com destaque para os objetivos associados à inovação, ao emprego e à energia. No domínio do reforço da investigação e desenvolvimento, para uma meta de 3% em 2020, a região autónoma da Madeira tinha em 2010 um investimento em percentagem de PIB inferior a 0,3%. No domínio do abandono escolar precoce, para uma meta de 10%, situava-se em 2012 no patamar dos 29%. No domínio das energias renováveis, para metas europeias de 20%, de peso no consumo de energia final, a região autónoma da Madeira situava-se nos 7,5% em 2010. Esta realidade determina que a região se foque, e está a fazê-lo, em intervenções e instrumentos de política, quer nos domínios da competitividade, inovação e desenvolvimento do potencial humano, quer no domínio da energia, com ênfase para a eficiência energética e na redução de dependência do exterior, vetores muito relevantes para a competitividade do tecido económico regional. A região autónoma da Madeira mantém a sua condição ultraperiférica, uma dimensão essencial que não pode ser ignorada na perspectiva estratégica do desenvolvimento regional, bem como no posicionamento negocial para o pós-2020, que se inicia já no próximo ano com a apresentação da proposta negocial pela Comissão Europeia. É necessário encontrar um novo quadro político para as regiões ultraperiféricas que reflita de forma adequada as suas especificidades. A Comissão Europeia está a preparar uma comunicação relativa às regiões ultraperiféricas que deverá ser apresentada no próximo ano. É necessário que apresente soluções adaptadas aos novos tempos, mas também é preciso lembrar que as prioridades definidas pela Comissão na comunicação denominada as regiões ultraperiféricas da União Europeia, parceria para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, ainda não se encontra cumprida nos 5 eixos em que se estrutura: acessibilidade, competitividade, integração regional, dimensão social e ação de combate às alterações climáticas. Estamos efetivamente todos conscientes de que há desafios sem precedentes que a União tem de enfrentar. A crise dos refugiados em consequência da guerra e do terrorismo, a nova ameaça terrorista no seio da União Europeia, a necessidade de promover o crescimento e a estabilidade
de criar emprego, de encontrar uma solução para o desemprego, especialmente para o desemprego jovem, os problemas com países como a Grécia, o desafio do referendo do Reino Unido com a consequente ameaça de saída, a crise bancária, uma imensidade de desafios. No entanto, se é verdade que é necessário encontrar uma resposta rápida às crises e aos desafios que a Europa enfrenta, também é verdade que não podemos perder de vista a necessidade de encontrar soluções para os problemas antigos. Continua a ser necessário um grande esforço de procura de coesão interna. A política de coesão deverá continuar no centro das preocupações da União Europeia, em simultâneo com o desenvolvimento de programas que estimulem o crescimento económico, visando a sustentação do processo de convergência. Neste contexto de alteração a nível europeu, em que as atenções se desviam para outras realidades e ameaças, em que outras regiões da União reivindicam um estatuto idêntico ao da ultraperiferia, há que estar muito atento. Minhas senhoras e meus senhores, não posso terminar esta intervenção sem assinalar também o passar de um ano de governo neste novo ciclo político da vida da região. Um breve balanço para expressar o percurso positivo que o Governo tem vindo a percorrer. Um Governo social-democrata e autonomista, apto a enfrentar os desafios deste novo século. Um Governo que estabeleceu como pilares da sua política a estabilidade, confiança, clareza e um rumo definido para a região. Um novo ciclo, um novo paradigma, acima de tudo, uma nova esperança para o futuro. Em primeiro lugar, destaco o acerto da prioridade estabelecida, dar primazia à área social, saúde, educação e inclusão social. As consequências da crise que assolou o país e a região exigem um renovado compromisso na área social. É quando os cidadãos e as famílias estão mais vulneráveis que mais precisam do apoio das instituições públicas. Daí o Governo se ter comprometido no seu primeiro orçamento em despesa social, que representa 49% da despesa global. Outro objetivo deste Governo a destacar é a criação de um ambiente favorável ao investimento e à criação de riqueza e emprego. O novo Código Fiscal para o investimento, essencial para estimular o investimento privado através de incentivos fiscais em favor das pequenas e médias empresas, e o Citizen by Investment são as mais recentes iniciativas apresentadas neste Parlamento. Mas a atenção especial não é só para a área social, a economia, as novas tecnologias, a inovação, o empreendedorismo, os transportes e o ambiente. É também para a cultura e o património. Existe uma preocupação de desenvolvimento integral, arrojado e prudente. Existe o entusiasmo de um governo novo com os olhos postos no futuro. A política é sempre audácia. Não nos faltam desafios. A nível da União Europeia, ao nível do aperfeiçoamento institucional da autonomia, do reforço das competências legislativas, um novo quadro de relacionamento financeiro com uma revisão da Lei de Finanças das regiões autónomas, o desenvolvimento solidário e a capacidade competitiva da nossa economia são desafios decisivos que enfrentamos. Os fatores de esperança terão de ser agora muito mais significativos do que os cenários que ainda perduram de crise. Será através da exploração serena, ousada e realista das novas oportunidades de uma estratégia de desenvolvimento que encontraremos resposta satisfatória para os problemas que persistem. Abril marca uma trajetória coletiva de libertação, superação e realização. Por mais inesperados e complexos que sejam os nossos desafios, é no interior da democracia que encontraremos solução. Por isso mesmo, nestes tempos difíceis, temos de amar a democracia, a liberdade, a autonomia, porque é aí que se encontra o caminho. Abril deu-nos liberdade, deu-nos democracia, deu-nos autonomia, tenhamos confiança. E termino citando Victor Hugo. Olho para o passado com embriaguez, mas não é com menos deslumbramento que encaro o futuro.